Vamos à escola bíblica. Quem é que quer aprender mais sobre a palavra de Deus hoje? Glória a Deus. Vamos abrir as Bíblias, por favor, em Lucas capítulo 18, versículo... Já vamos ler o versículo, já digo qual é. Lucas 18. Enquanto vocês abrem... Então, não abrem? Abram lá a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou dizer aqui uma coisa que Deus tem estado a contender no meu coração hoje durante todo o dia. Ok? Há momento, antes da gente estudar o que vamos ler e estudar esta noite. Há momentos na nossa vida e há momentos na nossa família e até na igreja em que é necessário que saibamos esperar em Deus. Não é fácil. Eu sou o primeiro a dizê-lo. Precisamos de uma solução, precisamos de uma resposta. Precisamos de ouvir a voz dele. Precisamos de orientação. O crente, o verdadeiro crente em Deus, quando olha para a bússola, ela geralmente está sempre a rodar, como se não encontrasse o Polo Norte. Porque é assim que o mundo está, desnorteado. Ok? É assim que o mundo está, sem campo magnético. Mas o Filho de Deus, quando olha para a Bíblia, era suposto ver a orientação de Deus. Muitas das vezes, 99% das vezes, não conseguimos ver. Então vamos por tentativa. Ou tentativa em erro. Ou vamos dando passo a passo, passinhos de bebê. É uma expressão que se usa em inglês que é baby steps. Porque temos medo de falhar, temos medo de errar, não sabemos o dia da manhã, não sabemos o futuro. A maior parte das vezes, Deus até nos dá os vislumbres do futuro, daquilo que há de vir, mas por causa da incredulidade e por causa, muitas das vezes, não é dúvidas, mas é por medo de má interpretação, temos receio de entender mal aquilo que estamos a ver ou que estamos a receber de Deus. Irmãos, eu vou um bocadinho mais longe. Muitas das vezes o nosso passado é uma grande inerência, ou seja, é um grande percalço, é uma pedra no sapato para aquilo que Deus tem para nós. Porquê? Porque muitos de nós falhamos muito no passado. Uns ministerialmente, outros socialmente, familiarmente, casamentos, divórcios, socialmente, prisões, sei lá, momentos difíceis, fome, dívidas, problemas de tribunal, etc. Ministerialmente, tivemos numa seita, ou andámos numa igreja e cometemos erros, servimos a Deus pensando, servimos ao homem pensando que estávamos a servir a Deus. Muita coisa que poderíamos falar, não é? Altos e baixos, vales e montanhas. E depois, quando entramos naquilo que Deus tem para nós, nós temos momentos, há situações na nossa vida que nos fazem ter receio daquilo que Deus nos está a mostrar. Porquê? Porque em tempos, se calhar, fomos arrogantes e temos medo de que o nosso coração esteja a projetar aquilo. Mas aquilo vem de Deus. Tudo bem, mas e como é que eu devo reagir? A maior parte das vezes nós não sabemos como reagir. Não sabemos como é que as pessoas vão olhar para aquilo que vamos dizer. Então eu tenho
um conselho para todos, que é: Deus mostrou-lhe, Deus revelou, cale-se. Guarde. Até ao momento em que você tem que mostrar. E quando for o momento de Deus para mostrar, para falar, você mostrará e falará de uma maneira que as pessoas vão olhar e não vão conseguir pensar no seu passado, no seu presente, não vão balizar aquilo que você está a dizer ou a mostrar pela palavra de Deus ou pelo seu coração, que é arrogância, que é isto ou aquilo, que é que me está a entender. Nós somos o nosso maior inimigo, muito, muito pior do que Satanás. Nós muitos crentes que eu conheço, passam muito tempo a combater Satanás, mas deviam passar esse tempo todo a combater-se a si próprios. O caráter, a maledicência, a língua, neste caso, não é? Aquela necessidade que nós temos de falar, aquela necessidade que temos de mostrar, não é, às vezes até nem é para nos valorizar, para nos armar, não, é mesmo a necessidade de partilha, porque se calhar tivemos muito tempo em período de silêncio, mas eu quero-vos lembrar que se não houvesse esse período de silêncio, João Batista nunca teria nascido. Que se não houvesse esse período de silêncio, Jesus nunca teria conseguido nascer daquela moça chamada Maria. Teve que haver um período de 430 anos de silêncio. Deus teve que se zangar com os profetas, Deus teve que virar as costas aos sacerdotes. Para Moisés ser aceito pelos anciões de Israel, um velhinho de 80 anos, nunca se esqueçam disto, acompanhado pelo irmão que era mais velho, portanto deveria ter 82, 84, 86, só poderiam ser aceitos pelos anciãos de Israel depois de 430 anos de silêncio também, em que Deus nada fez, em que Deus não falou com ninguém, apenas ouviu o clamor do povo que pediu um Salvador, pediu um resgatador. Os períodos de silêncio... Eu estou a falar para mim, hein? Eu não estou a pregar para vocês. Eu estou a pregar para mim. Os períodos de silêncio de Deus não são para Deus, são para si e para mim, é para nós estarmos calados. É porque falámos demais em algum momento, é porque partilhamos, mesmo com aqueles quem mais gostamos, é porque partilhamos antes de tempo. É como você, as cozinheiras e os cozinheiros desta vida vão perceber isto. Tirar o soufflé do forno antes de ele estar feito. E você pensa que está feito e as claras ainda estão cruas. Está a entender o que eu estou a dizer? Vocês estão a entender o que eu estou a partilhar com vocês hoje? É como tirar a pizza um bocadinho antes e achamos que está, e a massa está crua por baixo. Havia um homem de Deus, Derek Prince, que tinha uma mensagem que era overcooked and raw. Demasiado cozinhado e cru. Para os homens que gostam de fazer os grelhados, isto acontece-nos com muita frequência. Quando o fogo está muito quente e ainda tem labareda e nós não deixamos a brasa assentar, para poder grelhar temos que assentar bem a brasa. Ela tem que ficar bem arrumadinha, tem que ficar ali, não é? Temos que sentir a mão a queimar antes de pôr a mão sequer lá dentro. O que é que pode acontecer? Pomos a carne e ela vai estorricar, mas vai ficar cru por dentro. Pomos a sardinha e ela fica queimada, fica carvão. A avó da minha mulher, se só visse isto, já me dizia: quero duas, a favor. Para ela tinha que ser em carvão mesmo. Mesmo que por dentro a espinha da sardinha estivesse a dançar. Viva!
Isto quer dizer o quê? Que muitas das vezes nós estamos no mover de Deus, estamos cheios de unção, queremos partilhar o que Deus está a mostrar, queremos partilhar o que vai no nosso coração, com as pessoas que é mais gostamos, e partilhamos no momento da chama e não pode ser, vamos nos queimar. Quem ouve vai ficar cru e nós vamos ficar demasiado cozinhados. Outras vezes é ao contrário, partilham connosco coisas antes de tempo. A pessoa que partilha vai ficar demasiado cozinhada e quem ouve fica cru. Porque olha e diz assim, coitado, quem é ele para pensar assim? Quem é ele para achar que Deus lhe mostra tudo? Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Outra coisa que eu quero partilhar com vocês, ainda antes de irmos estudar a escola bíblica. Vem na sequência disto, hein? Vem na sequência disto que eu estou a falar. Nós temos 2 episódios na Bíblia, um muito conhecido e outro muito pouco conhecido. E porquê? Por causa de quem são os intervenientes e protagonistas desses episódios. Temos um episódio em que Deus promete um filho a um velhinho de 75 anos, chamado Abrão. E o Abrão começou a olhar para as empregadas, ora, qual delas é a mais nova, qual tem a xixa mais coisa. E Deus disse-lhe, não, é com a tua mulher Sara, que tem 90, ou que tem 80, ou lá a idade que ela tivesse. Devia ser um bocadinho mais nova que ele, 70 anos. E o Abraão pensou, não pode ser. E você sabe porque que eu sei que Deus ouviu isto da boca dele? Porque a seguir mudou-lhe o nome. Disse, tu não vais te chamar mais Abraão, mas sim Abraão. Eu vou-te dar uma letra do meu nome para pôr o cunho, o selo, a marca que esta promessa se vai cumprir. E a tua mulher não se chama mais Sarai, mas sim Sara. E os significados dos nomes é pai de uma multidão, mãe de uma multidão. Ou pai de uma grande nação, mãe de uma grande nação. Então deixaram de se chamar Abrão e Sarai para passarem-se a chamar um ao outro de Abraão e Sara. E é engraçado, se você for a ver, porque quando Deus deu a promessa a Abraão, a Sarai, que estava na tenda, riu-se. E o que é que Deus fez com o nome dela? Tirou-lhe uma letra, como quem diz, vou-te tirar algo para tu perceberes que isto vem de mim. E aquele que era o mais velho, o mais improvável, que recebeu, apesar de se calhar incrédulo, mas recebeu aquilo que Deus lhe deu, o Senhor disse-lhe, não te chamas mais Abrão, mas Abraão. Vou-te dar uma letra do meu nome. Quando o seu pastor lhe disser assim, vamos para novas instalações, não se ria, não goze. Ou quando o pastor disser assim, irmãos, não digam que somos uma igreja pequena, porque há muita gente a ouvir-nos, muita gente fora daqui, que se estivéssemos todos juntos, se calhar tínhamos que aumentar este espaço 5, 6 vezes. Há aquela mania de somos uma igrejinha pequenina e não somos. E quando nós temos essa mania que somos pequenos, Deus vai tirar-lhe qualquer coisa assim. Vai tirar, vai. Porque é uma arrogância nossa dizer que somos pequeninos. Até não é arrogância dizer que somos grandes. Não, porque não sou eu que sou grande, é Deus que é grande em nós. E Ele é o que é. Ele é o que é. Eu nunca lhe pedi uma igreja enorme, nunca pedi a Deus para me dar uma igreja de 1000 pessoas. Nunca lhe pedi nada disso. Eu só lhe pedi que Ele se continuasse a usar de mim, que Ele me permitisse ser um servo. E vocês já viram, eu prego para 10, ou para 4, ou para 5, ou para 1, como se pregasse para 1000, para 1 milhão, para 1 bilhão de pessoas. Prego com o mesmo entusiasmo, prego com o mesmo tom de voz, prego a mesma palavra, dou o mesmo recado de Deus
com a mesma força e dinâmica como se pregasse para milhões de pessoas. E até nem sou daquele que vê pouca gente e fica desanimado e pensa: pá, podia estar mais gente, onde é que esta malta está? Não, está quem está, e glória a Deus pelos que estão. Porque deles é o reino dos céus. Às vezes as pessoas dizem-me assim: somos poucos. Para já não somos. Mas e então? Qual é o mal? Um dia Jesus teve um discurso um bocadinho mais duro, um bocadinho mais sério. Toda a multidão que o seguia abandonou. Até os 70. Os 70 abandonaram, ficaram os 12. E Jesus virou-se para eles e disse: e vocês? Não se vão embora? Não me vão abandonar também? E houve um dos 12, que eu acho que todos ficaram à espera, ver o que é que Pedro ia dizer. Pedro, que era o desbocado do grupo, disse: não, para onde é que a gente vai se não for? Tu é que tens as palavras da vida. Não há nada que tu digas que não aconteça. Tu até curaste a minha sogra quando eu estava a pedir: leva, Senhor, leva, mas o Senhor curou-a. Estão a perceber que... Tu é que tens as palavras da vida, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Então é isso que eu quero dizer a vocês. Quando nós somos arrogantes para Deus, somos pequenos, somos poucos, somos isto, sabe uma coisa? Deus vem e tira-nos algo. Mas quando nós somos humildes, mesmo às vezes ao princípio não acreditando, às vezes até pensando: mas porquê eu? Pá, o outro é espadaúdo, alto, loiro, de olhos azuis, bonito, calçou 48. Porquê é que não é ele que é usado? Porquê é que não foi Apolo, o escritor da maior parte das epístolas do Novo Testamento, e foi o careca, pequenino, carrancudo, de feitio difícil, que entregou a Satanás pessoas? Que não há uma epístola onde ele não mostra aquele feitio de ranzinga que ele devia de ser. Mas foi a ele que Deus deu a revelação. Foi a ele que Deus chamou ao céu, ao terceiro céu, e lhe mostrou as coisas. Foi a ele que permitiu que o apedrejassem, e o Senhor o ressuscitou. Perseguiram-no, prenderam-no, fizeram-lhe 30 por uma linha, e aquele homem nunca desistiu. Nunca mais se ouviu falar de Apolo, nem de Barnabé, nem de Silas na Bíblia. Mas este foi falado até o último livro. Com muitos ou com poucos, seremos sempre grandes, porque nós servimos a um Deus grande. Amém? Posso-vos dar o terceiro recado? Posso ou não? Às vezes temos a tendência, e usando ainda o exemplo de Abraão, vou-te dar um filho. E vem a mulher e diz-lhe assim, passou-se algum tempo, não é? Será que Deus, quando te prometeu de uma maneira que tinha que ser não sei, tens que fazer alguma coisa. Já vos aconteceu isto ou não? Digam-me lá. Eu próprio estou a perguntar-me a mim mesmo. Ainda há pouco eu falava isso com a minha mãe. Será que eu não tenho que fazer qualquer coisa? Será que não é suposto eu agir? E depois de eu falar isto com ela, e quando ela foi ali para a intercessão, ali com vocês, Deus lembrou-me isto. Olha, o agir sem a minha anuência, quer que eu ponha isto no outro português? O agir sem o meu sim, o meu amém, sem o meu querer e sem o meu efetuar, dá porcaria.
Abraão foi e fez um filho à serva Agar. E a mulher estava toda contente a pensar, olha, aqui está o filho que Deus me deu. Aparentemente, certo? Certo ou não? Então não era um bebê? Não se lhe chamou Ismael? Pois, mas e depois? O trabalho que isto deu? Pois é, fundador dos ismaelitas, que hoje são os islâmicos. Que muitos pensam que são esses, os ayatollahs que andam aí todos malucos, não é? Os talibãs e não sei o quê, nada disso. O povo ismaelita, que são islâmicos, servem a Alá, mas são um povo abençoado, pacificador. Você há de reparar, nós temos o centro ismaelita ali nas Laranjeiras. Houve lá um problema há pouco tempo, o ano passado, penso eu, há 2 anos, porque entrou lá um radical, servo do Hamas e do não sei quê, que foi para lá fazer porcaria. Mas aquele povo ensina o amor, ensina a verdade. Estão a perceber? Só que servem a um Deus que não existe. Servem a um Deus que não existe. Mas deu trabalho? Pois deu, porque durante anos os ismaelitas foram inimigos do povo judaico. Fizeram perseguição, houve guerras. Depois veio a Igreja Católica e fez aquelas cruzadas que vocês bem sabem, matou-os a todos, andou ali naquela coisa toda, até que vieram os radicais e destruíram aquilo tudo. E Jerusalém foi tomada. E toda aquela confusão que ainda hoje dura. E às vezes as pessoas dizem assim, não percebo porque é que Deus permitiu isto. Porque é que Deus permitiu? Por causa da desilusão do coração do homem. O homem não se decide. Hoje gosta de Deus, amanhã gosta de Allah, depois da manhã já gosta da prostituição outra vez. Levantam bosques, cortam bosques, abrem rios, fazem coisas maravilhosas, obras de engenharia que coisas tremendas. Uma criatividade, uma capacidade. Mas depois, quando se trata de dar honra e glória ao Criador, aquilo que é verdadeiro, preferem dar honra a uma imagem de gesso, de plástico, de parafina. Acender-lhe uma velinha. Comprar uma indulgência que é para perdoar os meus pecados. Agora durante um ano vamos rezar missas de 7º dia, que é para a minha avózinha sair do purgatório, que não existe, para ir para o céu. Eu um dia perguntei a um padre se haveria alguma missa de 7º dia, ou se teria havido alguma missa de 7º dia pelo Hitler. E ele disse que eu era profano. Sou profano porquê? Por fazer uma pergunta que vocês não sabem responder? Jesus fez 308 perguntas nos 4 evangelhos. Quantas é que as pessoas responderam? 0. Mas fizeram-lhe a ele 187. Sabe quantas é que ele respondeu? Máximo dos máximos 8. Porque Deus não responde a perguntas... Vocês estão muito educadinhos, parvas, tolas. Eu digo mesmo estúpidas. Há um fundamento, há uma razão para aquilo que a gente diz, para aquilo que eu ensino também. Eu não prego coisas à toa, não ando a ministrar porque me pareceu bem, uma ideia boa. Acabei de sair da casa de banho e tive uma ideia. Não, irmãos. E tenho um quarto recado para vocês, que é este. Abraão foi e fez um filho à criada, não foi? Tomou a ação sem Deus. Quando nós agimos sem Deus, dá porcaria. Então o que é que eu faço, pastor? Fico sem fazer nada? Não, porque também dá porcaria. Davi tinha quantos filhos? Quem é que sabe? Uma catrefa. É um número. Há 1, 2, 3 e depois vem a catrefa. Que é uma quantidade deles. Havia uma que se chamava Tamar. Alguém já leu aqui sobre Tamar na Bíblia? Sim. E havia um outro rapaz, um outro filho, que era um apaixonado pela meia-irmã.
Aquilo era um amor assolampado. Só que ela era meia-irmã. Filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. E ele andava doente de amor pela irmã. Doente de amor. Então um dia fingiu-se doente e disse, chegou o recado ao trono, ao rei David, que o filho estava muito doente e que não queria comer. E o rei ficou preocupado, foi ver o filho. E o filho disse, não. Olha, manda que a minha irmã, Tamar, me venha cá fazer comida, que se ela fizer comida eu como. E o rei nem pensou duas vezes, mandou um mensageiro, chamou a irmã, a filha dele, e disse, Tamar, vais à casa do Amnon e vais-lhe dar de comer. Porque ele diz que se tu fizeres a comida, ele come. E ela, como boa irmã, foi e fez bolos, fez pizza, assou um porco, mandou matar um cabrito e disse, este cabrito é para o pastor João no domingo. E quando lá chegou e fez esta comida toda, os empregados foram-lhe levar e ele disse, não. Ela tem que vir aqui ao meu quarto me dar uma papinha na boca. E ela pensou, então se é para ele ficar melhor eu vou, porque era irmã. E quando lá chegou, ele agarrou-a pelas mãos e violou-a. E vocês perguntam-me, e o que é que o rei, que era pai, fez? Nada. Ela acabou por se suicidar pela vergonha e um outro irmão conspirou uma cena, um jantar. Vocês deviam ler isto, 2 de Samuel. Não, sabe porquê? Você diz, para ver estes filmes eu vejo no Hollywood, ou vejo lá no Netflix. Não, irmãos, isto... Às vezes a gente pensa assim, este mundo está perdido. O mundo está perdido desde Adão e Eva. Não é agora que o mundo está perdido. Agora está pior. Não está. Agora as notícias correm a mais depressa. Agora há uma CNN e uma CMTV em cima das pessoas logo. Naquele tempo não havia, por isso as coisas, algumas delas eram ocultas. Eram os mais antigos que sabiam. Irmãos, eu cresci a ouvir a minha avó contar histórias macabras. Lá da terra. E aquela terra é um nicho. Ribeiro de Figueiredo é uma curva. E tem lá um ribeiro. E havia de lá ver um fulano chamado Figueiredo. Percebem? E ela contava coisas, não era, mãe? Coisas não vos passa pela cabeça. E ela dizia assim, nunca se soube nada disto. Isto era entre nós que a gente contava, que a gente falava. Agora você veja, o fulano viola a irmã e depois escorraça do quarto e da casa. Depois de ter o que queria, escorraçou-a. Porco, não é? Pior é que ele era rei, David era rei e era pai. Ele devia ter agido como rei ou como pai? Ele devia ter agido como as duas coisas. Sabe o que é que ele fez? Nada. Depois, quando a miúda morreu, chorou a morte da miúda. Depois, quando o outro irmão matou o outro irmão por causa da violação, chorou a morte do outro irmão. E depois castigou o outro, mas foi um castigo assim, uma coisa muito... Faz lembrar aquela prisão em Évora, lá para a célula número 10, onde eles vão... Vais preso, mas tens internet, tens visitas, tens papinha da boa. Estão a perceber o que eu estou a dizer? Mais ou menos isto. E você diz-me assim, pastor, o que é que isto tem a ver? Tem a ver que Deus disse, Deus falou, Deus disse que vai acontecer, Deus prometeu. Então eu tenho que fazer alguma coisa. Se vais fazer sem a anuência de Deus, sem o ok, sem o sim, sem o amém, sem o efetuar, sem o querer, vai dar porcaria. E se eu não fizer nada, vai dar porcaria na mesma. Porque depois as raposinhas vão continuar a andar e vão estragar a vinha, e vem a lagarta e come a couve, e você fica sem fazer nada porque está à espera da instrução de Deus. Mas você sabe matar a lagarta da couve, você sabe afugentar a raposinha da vinha.
Então, as coisas que não precisam da anuência de Deus, que é o você ser zeloso, cumpridor, obrigatoriamente forçar o seu coração a ter comunhão com Deus, louvar a Deus dia e noite, você tem que o fazer. Mesmo que não apeteça, mesmo que você se sinta em sentido depressivo, ainda que você esteja sem motivação e animicamente no chão, você até pode dizer algo parecido com isto. Eu estou pendurado em Deus e se eu cair é porque Deus me largou. Mas a sua obrigação é agir neste sentido. As coisas que precisam da anuência de Deus, do ok, do sim, do amém, do querer e do efetuar, do eterno, não faça nada sem Deus lhe dizer, porque vai dar porcaria. Então, veja, lá está outra vez a Josué 1:5. Não te desvies nem para a esquerda, nem para 1:5-9, nem para a esquerda, nem para a direita. Mantém-te firme no meio, no centro da minha palavra. Amém? Amém. Perceberam os recados? Você pensava que os recados eram para vocês? São os 4 para mim. Não, só para mim. Glosa. Que é tudo para ela. Lucas 18. Eu sou o que preciso mais de ouvir escola bíblica. O que é que você... Eu estou a ministrar a escola bíblica, mas depois, quando chegar a casa, vou ouvir outra vez. E não é para dizer, ai, que linda a voz, ai, fala tão bem. Claro que não. Eu é que nem ouço a minha voz, nem sinto sequer as minhas palavras. Eu ouço aquilo que está, a essência do que está a ser dito. Porque há coisas que eu falo que eu depois tenho que ir ouvir para perceber bem aquilo que eu disse. Porque, sinceramente, há muita coisa que eu falo pelo Espírito de Deus e eu nem me apercebo. Claro que não entro em transe, eu não estou aqui a levitar. Mas há coisas que o Espírito de Deus nos impele a falar, que eu, irmãos, eu digo-vos, às vezes eu vou ouvir as mensagens que eu ministro e eu próprio tenho que dizer, corajoso, pá, nem que tu foste buscar isso. Deves ter lido num livro, deixa-me cá tomar nota. Lucas 18, versículo... Versículo 8. Que surpresa, não é? Não estavam à espera que fosse o 8 que a gente fosse ler, não é? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Vamos ler a parábola. O que é que vocês acham? Não é? Versículo 1. 18:1. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Que engraçado. Íamos buscar uma parábola que tem tudo a ver com os 4 recados que eu dei inicialmente. É isto que eu gosto em Deus. Eu venho para aqui e eu não sei o que é que eu vou falar, e Deus dá-me assim um versículo, dá-me uma frase. Eu pergunto aqui aos fulanos, onde é que isso está escrito? Ali o fulaninho que está ali escondido na piscina disse-me, está em Lucas 18. E depois, quando eu vou a ver, eu vejo assim, a tua palavra é maravilhosa. Irmãos, a maneira como Deus se usa de nós para ministrar a palavra, para mim ainda é um mistério. Porque isto não pode ser do meu intelecto. Eu sei o nível de inteligência que eu tenho, eu sei até onde eu consigo ir. E contas de somar com mais de 6 parcelas eu já começo a ficar. Percebem que eu estou a brincar, mas é para vocês perceberem. Eu sei os limites que eu tenho, eu sei as minhas shortcomings, eu sei as minhas limitações, eu sei o quão miserável eu sou. Não preciso que me digam, eu sei. Isto só pode vir do Altíssimo. Chegar à escola bíblica, não ter palavra, confiar nele e saber que aquilo que eu vou ministrar eu sei que vem dele.
Porque foi essa a promessa que eu lhe fiz. Nada pregarei que não venha de ti. E depois chego aqui, abro a Bíblia e eu percebo-me que aquilo que eu vou ministrar é o que eu mais preciso de ouvir. Orar sem desfalecer. Esperar. Orar sempre e nunca desfalecer. Esperar em Deus. É fácil? Não. E nesses períodos geralmente há um silêncio. Mas sabe o que é que eu posso dizer assim? Eu vejo Deus a agir de uma maneira como eu nunca vi. Aparentemente os céus são de bronze e parece que não há respostas de Deus. Parece que, de repente, Deus disse, não falo mais contigo. Mas depois dá a palavra, dá a revelação. Traz salvações à igreja, em Évora e aqui em Lisboa. Traz jovens. Abre a porta para convites, para o vosso pastorinho gordinho ir pregar a outros sítios. Usa-se de um pastor angolano para honrar o vosso pastor, no fundo, nas redes sociais, para dizer que sou um dos que ele mais gosta de ouvir e mais aprende. Não é da gente olhar para o céu e dizer-lhe assim, porquê? E sabe porquê que a gente pergunta porquê? Porque ele não vai responder. Porque ele não responde a perguntas estúpidas. Isso. Ainda bem que acertas mesmo na palavra, mãe. Porquê? A gente pergunta porquê. Mas sabe o que eu tenho para lhe dizer? Isto apenas. O silêncio faz parte do processo. Os céus parecerem de bronze faz parte do processo. Porque quanto mais a gente persiste, insiste, resiste, maior a nossa fé. Estava a ver uma colega minha de trabalho, que publica no Instagram todos os dias a sessão de ginásio que ela faz. E eu lembrei-me da expressão que mais se usa lá, que é insiste, persiste, resiste, mais, vai só mais uma. E eu pensei assim, olha que engraçado, é isso que Deus faz connosco. Para fortalecer a nossa fé nele. Deixa ver até onde é que ele acredita, deixa cá ver se eu estiver 3 meses sem falar com ele, a ver se ele me busca ou não, a ver se ele me vira as costas. E você acha que 3 meses é muito? Quem é que acha que 90 dias é muito? Não, diga lá, verdade ou mentira? Acha muito ou não? O povo de Israel teve por 2 vezes 430 anos. Por 2 vezes. Então, o escritor de Hebreus diz, calma, ainda não resistimos até ao sangue. Hebreus 12:3. Que ninguém fica aqui aflitinho. Que ainda não resistimos até ao sangue. Então vamos esperar. E entretanto, irmãos, se vier a chuva, voamos para norte. E se vier o calor, voamos para sul. Ou vocês acham que as andorinhas ficam à espera que Deus diga andorinha, fofinha, vai para norte agora no inverno. Ou vai para sul. Não. Ela sabe quando tem que ir e quando tem que voltar. Nas coisas básicas que não precisam da intervenção de Deus, não deixe de fazer o que tem a fazer. Corrija o que tiver que corrigir, ponha ordem no que estiver desordenado, ame quem precisa de ser amado, açoite quem precisa de se levar um açoite, que às vezes a malta também precisa levar ali um bocadinho, um rabo, não se pode dizer rabo, não é? No almoxarifado, pronto. Ministre, inste, a tempo e fora de tempo, pregue, redargue, discuta, não ceda 1 milímetro daquilo que é
a sua essência e a essência de Deus na sua vida. Não ceda. Olhe, aquilo que você compromete é aquilo que você vai perder. Nunca deixe que a disciplina, a integridade, a honra a Deus e o princípio da paz e a santificação sejam comprometidos na sua vida, na sua família e na sua igreja. Porque aí vamos ser imediatamente derrotados. Eu fiz assim, ou ouviram a mãe, ou um fixe, ou gordo, meu. Lucas 18, versículo 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo, não quis, por algum tempo, veja bem, a maldade não é para sempre. A maldade não permanece. A única coisa que permanece é o amor e a palavra de Deus. A profecia cessará, a oração em línguas cessará, o espírito de discernimento de espíritos cessará, a revelação, palavra de conhecimento, palavra de revelação, palavra de sabedoria cessarão. Mas o amor e a palavra de Deus nunca deixarão de permanecer para sempre. A maldade não permanece para sempre. Por algum tempo, versículo 4, não quis. Mas depois disse consigo, ainda que não tema Deus. Veja, ele assumia. Nem respeito os homens. Portanto, o próprio juiz sabia o que era. Você não pense que o mau não sabe o que é. O mau sabe o que é. O mau sabe que é mau. O mau sabe e gosta de viver assim. É por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu estou a orar para que aquele pastor se arrependa. Irmãos, está bem, está certo, porque é o nosso papel. Nós somos da reconciliação. Nós andamos na paz, no vínculo da paz, e tentamos trazer a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas, irmãos, sabemos que é uma oração em glória, porque o mau não quer se arrepender. O mal quer executar a sua tarefa, o seu mal quer executar o seu reino, quer executar aquilo que ele acha que são as suas leis. Vocês estão a compreender o que eu estou a partilhar com vocês? Então, por algum tempo, não quis, mas depois disse para consigo, ainda que eu não tema a Deus, nem respeito os homens, ainda assim, como esta viúva me molesta, me perturba, hei de fazer-lhe justiça para que, enfim, não volte a mim e me importune muito. Ou seja, ele pensou, mais vale fazer-lhe justiça, vou fazer uma boa ação para me livrar dela. Disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Olha, até na maldade há um momento em que o injusto torna-se justo para que a vontade de Deus se cumpra. Há um momento na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, em que até o injusto torna-se justo pela vontade de Deus para fazer cumprir o plano que Ele estabeleceu. Disse o Senhor, ouviu o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Quem é que está aqui que é um escolhido de Deus? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Tardio é a perspectiva nossa. Mas eu quero vos dizer uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Que Deus não se atrasa nem se adianta. Ele age, faz, opera sempre na hora certa. Versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Esta pergunta de Jesus é muito dura. Porquê? Porque implica que você e eu nunca nos devemos de cansar
de esperar pelo Senhor e devemos perseverar na fé, seja pela segunda vinda de Jesus, seja pelo arrebatamento da igreja, seja pelo restabelecimento de justiça na nossa vida, seja pelo cumprimento da promessa ou da profecia, seja o que for. A maior prova que o cristão pode dar a Deus de que é um homem e uma mulher de fé, um homem e uma mulher que confia em Deus de todo o coração, é perseverar até ao fim, ser teimoso até ao fim, não desistir, não largar, estar sempre em oração, em louvor, em avanço, mesmo que o corpo desanime, mesmo que a cabeça desanime, mesmo que a boca diga às vezes parvoíces. Deus já não gosta de mim. Que vocês nunca disseram na vida, claro, obviamente. Não, Deus esqueceu-se de mim, Deus já não se lembra de mim. Não. Parece que quando as crianças estão muito coisa e depois fazem... Eu dediquei a minha vida a Deus. Eu servi a Deus toda a minha vida. E Deus olha para nós e diz assim, bem, eu vou fingir que isto não está a acontecer. Eu vou fingir que não vou ter que trocar fraldas, João. Tu já não tens idade para andar de fraldas, João. Quem é que me está a entender? É perseverar, esperar, fazer o que é suposto fazer, não fazer nada sem a anuência de Deus. Como é que eu sei a destrinçar? Como é que eu sei a diferença? Irmãos, se o quintal está sujo, o que é que você faz? Você vai limpar o quintal. Não é preciso buscar a Deus para saber se é preciso. Oh Senhor, mostra-me se eu tenho que limpar o quintal. Aleluia. E Deus não vai responder a perguntas parvas. Mas se você tiver no seu coração tirar o cimento do quintal e pôr pedra, ou pôr azulejo, aí já é uma alteração de fundo que você tem que consultar ao Senhor primeiro. Vocês estão a compreender aqui este meu exemplo? Hã? Senhor, será que eu devo de lavar o meu carro? Sabes, Senhor, é que o para-brisas está tão sujo de mosquitos que eu já não vejo nada. Já nem o para-brisas limpa aquilo como deve ser. Aleluia, Senhor. Mas, quanto a mudar de pintura do carro, ou mudar as jantes e os pneus do carro, isso já são decisões que você tem que buscar a Deus. Eu estou a dar exemplos para vocês poderem perceber a diferença entre o que é suposto eu fazer e o que é suposto eu esperar pela anuência de Deus. Vocês compreenderam? Estão a compreender a diferença? Senhor, o meu carro está na reserva. Já tem luz, já tem uma musiquinha e tudo. Bim, 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 bim. Devo pôr gasóleo, Senhor? Ou devo mostrar ainda mais fé e pôr gasolina num carro a gasóleo? Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer, não é? Pois, mas depois a 130 ou 120 na autoestrada, chega a Évora já comido, não é? Já almoçado. Tu já almoçaste? Não quero meia empada. Não, eu comi 3 abelhas, de 146 mosquitos e 2 libelinhas que vinham a passar. Estou cheio. Acho que até já nem vou jantar logo à noite. Vocês estão a compreender ou não? O Rui estava a dizer, tira-se, então, se está sujo, tira-se o para-brisas. Pois, mas depois tem consequências. São coisas que temos que pedir à anuência de Deus. Ponho gasóleo no carro ou não, Senhor? Porque o pim-pim já está a luz acesa, já estou só com os vapores. Aleluia! Não, eu vou mostrar que tenho uma fé maior, eu vou pôr gasolina num carro a gasóleo. Você vai começar a pôr e Deus vai lhe aparecer e vai dizer, nem Israel vi tanta fé. Está lá, está escrito na Bíblia. Portanto, eu estou a dizer estas brincadeiras para você perceber aquilo que eu estou a dizer.
para você guardar. Sabe porque é que eu às vezes faço estas brincadeiras quando estou a dar a escola bíblica ou pregação? É para você associar. O que é que o pastor falou? Ele brincou com aquilo. É por causa disto. É muito mais fácil associar. Quem é que me está a entender? Amém? Foi bom? Coisa? Agridoce? Mas põe-se um bocadinho de açúcar. Maravilhoso. É uma manga sem caroço que a minha mãe. É uma manga sem caroço para a minha mãe, faz favor. Vamos orar? Paizinho, nesta noite, queremos agradecer pela tua palavra. Queremos agradecer por aquilo que tu nos mostras. Pela tua paciência. Senhor, obrigado. Também te agradecemos porque tu sempre fortaleces aqueles que estão cansados, que estão em baixo. Sempre dás ânimo àquele que está desanimado. Pai. Obrigado, Senhor, pelos tempos de silêncio. Obrigado, Senhor, pelos céus de bronze. Obrigado, Senhor, por vezes nos deslargares da mão, que é para nós darmos valor à tua mão na nossa vida. Tem compaixão e misericórdia de nós, Senhor. Guarda-nos, guia-nos e abençoa-nos. Conduz-nos, Senhor, a pastos verdejantes, conforme é a tua promessa, para que possamos verdadeiramente dizer: tu és o nosso pastor e nada nos faltará. De nada temos falta. Nesta noite eu te peço também, Senhor, guia-nos até casa em paz e segurança, possamos transportar esta presença, esta unção, esta palavra maravilhosa, esta paz que vai connosco, até à nossa família, para que também eles sejam abençoados. E, Senhor, abençoa o culto de domingo, enche a tua igreja, enche a tua casa e usa-te, Senhor, de cada um de nós para fazermos a tua vontade, honrarmos o teu nome e glorificarmos a tua face. Em nome de Jesus. E todos dizem comigo: Amém.